Transformação de fonte. Por que nós usamos transformação de fonte em circuitos? Usamos transformação de fonte para simplificar o circuito e assim evitar o uso de análise nodal ou análise de malhas que são um pouco mais complicado. Na transformação de fonte, a transformação de fonte ela nos permite trocar uma fonte de tensão e um resistor em série por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo, e vice-versa. E qual que é a relação de valores entre a fonte de tensão e a fonte de corrente? A fonte de corrente tem que ser igual ao valor da fonte de tensão dividido pelo resistor. E quando fazemos essa equivalência aqui, o valor do resistor ele é igual, ele preserva. Se fizermos o contrário, da fonte de corrente com o resistor em paralelo para a fonte de tensão com o resistor em série, né? Só manusear essa equação aqui, teremos que a fonte de tensão tem que ser igual à fonte de corrente vezes o valor do resistor. Então, é pura lei de Ohm aqui. E como que usamos isso no circuito, para analisar um circuito? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos olhar para o circuito e perguntar o que nós queremos saber nesse circuito. Então, nós vemos aqui embaixo, nesse ramo aqui, que nós estamos procurando saber qual que é a corrente I0. Essa corrente, ela passa por este ramo do circuito. Então, para analisar esse circuito, nós vamos preservar esse ramo, porque nós precisamos descobrir qual que é essa corrente. Nós não devemos tocar nesse ramo do circuito. E começamos a trabalhar o circuito pelo outro lado. Nós vamos começar pelo lado esquerdo aqui. Qual que é o primeiro passo, então? Nós olhamos aqui desse lado e vemos, tem alguma forma de combinar esses resistores? Em paralelo, em série? Não, não tem. Então, nós já sabemos que vamos ter que fazer transformação de fonte. Então, aqui nós temos a nossa transformação de fonte, onde nós transformamos uma fonte de tensão e um resistor em série por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Então, de acordo aqui com essa equivalência aqui em cima, então nós vemos que o resistor ele preserva o valor dele. Então, o nosso resistor aqui vai ser o mesmo daqui, 20 kg. Então, vamos colocar aqui 20 kg. E a nossa corrente, fonte de corrente aqui? A fonte de corrente vai ser achado o valor de acordo com essa fórmula aqui, que é a fonte de tensão dividido pelo valor da resistência, 100 dividido por 20Q, que vai nos dar 5 miliamperes. E prestando bem atenção aqui, qual que é a direção da corrente na fonte de corrente? A direção ela vai seguir o positivo da fonte de tensão. Então, como aqui está mostrando, está no lado de baixo aqui, a direção da corrente aqui vai ser apontando para baixo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Qual que é a segunda coisa aqui? Bom, esse é o nosso pedaço de circuito. Eu não coloquei tudo aqui, vocês verem, tem 3 pontinhos. Só uma parte dele para a gente ir colocando pedaço por pedaço e fazendo essa análise aos poucos. Nós temos agora 20 kg e 80 kg em paralelo. Então, nós podemos fazer a equivalência disso. E quando fazemos essa conta, nós vamos ter 20 em paralelo com 80, nós vamos ter 16K. Então, aqui vai ser 16K. Bom, legal. Já eliminamos um resistor do nosso circuito. Nós temos agora só um que representa os dois, de 20 e de 80. E a nossa fonte de corrente e os 2 outros resistores aqui, fora o resto do circuito. Dá para fazer mais alguma coisa? Olhamos para o nosso circuito aqui, para esse pedaço aqui, não tem como fazer nada. Então, vamos fazer transformação de fonte de novo. Então, aqui temos a nossa transformação de fonte, lembrando de novo que a polaridade aqui da nossa fonte de tensão vai seguir a direção da nossa corrente na fonte de corrente. A direção está apontando aqui para baixo, nós vamos ter o positivo para baixo aqui. E o resistor, ele preserva o valor da conta anterior. Então, nós tínhamos 16, aqui nós vamos ter 16 kg.
trocar a cor de caneta aqui. E qual que é o valor da fonte de tensão? Vai seguir essa fórmula aqui. É a fonte de corrente vezes o valor de 16. E isso vai dar para nós 80 volts. Bom, agora sim. Agora nós olhamos para o nosso circuito e vemos que temos esses dois resistores em série. E, mais uma coisa, esse resistor aqui de 1K também está em série com esses dois aqui. Porque tudo isso aqui é uma grande malha. Então, vamos lá. Vamos calcular a resistência equivalente aqui. A resistência vai ser... E aí, nós vamos ter só esse pedaço de circuito agora. Aqui, então, vai ser 20 kg. E continua com o meu 80 volts. E agora? Bom, resolvemos essa parte do circuito, até esse pedaço aqui. Agora vamos colocar mais dois componentes, a fonte de corrente e o resistor de 60Q. Então, a fonte de corrente aqui para cima, né? 12 mili. E o resistor de 60Q. Vamos lá, 60 kΩ. E o restante do circuito a gente coloca depois. Vamos passo a passo. Olhamos de novo para o circuito. Tem como somar esses dois resistores, combinar eles? Tem alguma coisa aqui? Não, não dá para fazer nada. Transformação de fonte de novo. Vamos lá. Então, vamos aqui. O resistor, o valor dele é o mesmo valor aqui. Ele preserva o valor anterior. E a fonte de corrente, ela vai ser, então, 80 volts dividido por 20. E isso vai dar 4 miliamperes. Bom, temos aqui o direcionamento, como sempre, está apontando para baixo, porque o positivo da nossa fonte de tensão aqui era aqui embaixo, positivo. Então, nós temos agora esse circuito. Olhamos para ele e vamos ver uma coisa aqui. Olhamos para esses nós aqui. Eles são todos um único nó. Aqui está conectado com aqui em cima e aqui. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Da forma mais clara que a gente pode mostrar isso aqui para vocês é assim. Então, aqui é como se eu pegasse esses nós aqui, esses nós aqui, todos esses pontos aqui, e puxasse eles juntos para cima e esses daqui de baixo para baixo, e eu agrupasse eles. Então, dá para ver claramente que os resistores de 20K e de 60K, eles estão em paralelo. E aqui as fontes de corrente é a mesma coisa. Então, se esses resistores estão em paralelo, nós podemos achar a resistência equivalente deles. Então, nós vamos ter um único resistor que vai substituir esses dois. Então, 20 kg em paralelo com 60 kg vai me dar 15 kg. E as fontes de corrente também estão em paralelo, então eu posso simplificá-las. Eu vou preservar o direcionamento, né, sentido da corrente, da fonte de corrente, daquela que tem um valor maior, que no caso é 12 miliamperes. Então, aqui, vamos desenhar aqui, sentido para cima, fecha. E subtrai os valores porque eles estão em sentido contrário, né? 12 menos 4 vai dar 8 miliamperes. Então, todos esses componentes aqui reduziram para dois componentes. Uma fonte de corrente e um resistor. E agora, então, eu estou preparada para colocar o restante do meu circuito. Resistor de 5 e resistor de 10 kg. 10, 5, e aqui está minha corrente I0, né, nesse ramo do circuito. Olho para esse circuito de novo. Tem como resolver? Tá simples, não tá? Lembrando que eu evito mexer aqui nesse canto onde está a minha corrente, onde eu quero descobrir o valor dela. Tem como? Não. Mais uma última transformação de fonte. Vamos para a nossa última. Então, aqui nós temos o circuito equivalente. E vamos olhar aqui, esse valor de resistor aqui, ele vai ser preservado, é o 15 kΩ. O valor da fonte de tensão vai ser fonte de corrente vezes resistor. Isso vai me dar 120 volts.
positivo para cima, porque a direção da corrente aqui, o sentido da corrente é apontando para cima. Então vamos lá, agora olhamos para o nosso circuito. Esse é o nosso circuito final. E a corrente que passa aqui nesse ramo, que é I sobre 0, é a mesma em qualquer lugar desse circuito, porque esse é um circuito em série. Então a corrente é a mesma. Então, como é que eu faço para descobrir o valor dessa corrente aqui? Muito simples, lei de Ohm, como a gente tem usado até então. E a corrente I0 vai ser nada mais que a tensão que está aqui, de 120 volts, dividido pela resistência equivalente desse circuito em série, que é a soma de 15K aqui, mais 5K, mais 10K. Nós vamos ter 120 dividido por 30 kΩ. Isso vai me dar, meu resultado final, 4 mA. E esse é o valor da minha corrente I0. Se vocês tiverem um multisim, né, ou como a gente tem feito até agora, vocês podem checar se esse valor calculado, né, ele está correto, se a gente seguiu o método corretamente. Então, olhando, eu já fiz o circuito, a gente pode olhar aqui no multímetro, o valor mede 4 mA. Então, nosso método estava correto, nós usamos o método corretamente. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês e até o próximo vídeo.